pais, né? É como dizia o Dr. Moisés, né? No fundo, é aquele desejo de chamar a atenção sobre si, né? Isso. A criança, né? O pai já trabalhava, a mulher saiu para o mercado de trabalho. Isso trouxe duas situações distintas. Primeiro, as mulheres hoje estão engravidando um pouquinho mais tarde. Então hoje a gente tem mulheres com 35 anos tendo sua primeira gravidez. Por outro lado, abriu-se um espaço para o pai voltar para dentro de casa e assumir um papel de cuidador junto com essa mãe. Tudo isso seria ótimo se houvesse essa troca. Então eu tenho, às vezes, no consultório, eu estou fazendo a consulta, conversando com a mãe, e o pai está trocando a fralda da criança. E é muito legal ver a participação, hoje, o interesse do pai em voltar a participar da família. E é muito engraçado, porque eu, às vezes tenho consulta onde vem só o pai. Aí o pai começa a fazer, o pai e a criança. Aí começa a consulta, eu pergunto uma coisa, ele me responde, ele faz a pergunta e tal. Quando está quase terminando a consulta, eu falo, tudo bem, tudo bem. Aí fala, só um minutinho. Aí ele tira do bolso a lista que a mãe escreveu, que é para ele não esquecer nada, porque se chegar em casa sem aquelas respostas... Vai ser cobrado. Ah, com toda certeza. E aí, como a Cristina tinha colocado, a culpa de ficar fora, e aí talvez o papel importante é alertar esses pais que eles não trabalham porque resolveram deixar a criança em casa. Eles trabalham porque isso faz parte da formação, porque é importante trabalhar pela questão de caráter, pela questão de moral. Isso passa para os filhos também a importância de que quando eles venham a ser adultos, o trabalho é uma atividade bastante importante. E que quando se chega em casa, tem especialistas que comentam que são necessários 30 minutos de você brincar com o seu filho por dia, para que ele se sinta acolhido. Se puder ter mais... Então, o que nós vimos aqui, a Maria Cecília, aquele diálogo que tem, que ela dizia que tem com os filhos, mesmo a dureza um pouco, em certos momentos, do pai, que é necessário, eu creio que isso é todo um diálogo que está sendo estabelecido, e é isso que nós estamos realmente ouvindo nas suas palavras, né? Percebendo nas suas palavras, e que educa, que forma, que ao mesmo tempo coloca os devidos limites à criança, e ela sente o carinho, e sente o amor, e sente essa atenção dos pais para com ela. E a partir daí ela se desenvolve como um ser saudável. Um ser saudável. Tem condições de desenvolver todo o potencial que ela tem. E ela passa a perceber o outro e a incluir o outro na relação, né? Que importante isso. Vamos daqui a pouco voltar a esse assunto e temos outras matérias, mas agora nós temos um comercial, um intervalozinho, e já aí estaremos de volta. Voltamos ao programa e vemos como é importante o relacionamento dos pais, não diria só com os filhos, os pais entre si. Esposo, a esposa, esse diálogo entre eles, para que nessa compreensão mútua eles possam de fato educar e formar os seus filhos. Aí nós teremos uma educação equilibrada, construtiva, e que realmente leva a um crescimento interior esses seus filhos e filhas. Mas nós vamos ver agora mais uma matéria justamente dessa família, e vejamos, e vamos refletir, porque surgiram algumas questões, como da culpa que os pais às vezes sentem. Como tratar este problema da culpa? O que significa primeiramente, e depois como tratar o problema da culpa nos pais, no relacionamento com os filhos, porque sentem, eu estou sempre trabalhando, dificilmente eu tenho esse encontro com o meu filho, minha filha, e quando chega em casa, sente essa lacuna, essa falta, e aí vem esta culpa pessoal. Tratá-la, eu diria, também no âmbito religioso, também deveríamos analisar e considerar esse aspecto. Mas vamos a esta outra matéria. A chegada de Dona Roseli, mãe de Cecília, avó dos meninos, foi há mais ou menos 5 anos. Na época, Cecília reingressava no mercado de trabalho e precisava de uma ajuda. Dona Roseli deixou a casa de outra filha, onde também cuidou de 3 meninas, e partiu para uma nova experiência, cuidar dos 3 meninos. No começo foi meio difícil, até me adaptar com
o modo da casa, as crianças, mas depois foi fácil. A senhora morava com uma outra filha, né? Sim, uma filha mais velha, com 3 meninas. É muito diferente. As meninas são mais... É diferente, né? Os meninos são mais levados. Mais agitados? É, sim. Mas dá para levar bem. Veja agora de novo como o diálogo foi determinante para harmonizar a chegada da avó e equilibrar as expectativas e diferenças de pontos de vista. A sua mãe foi educada numa certa época, educou você de um jeito e você certamente está educando seus filhos do seu jeito. Você já teve problemas com a sua mãe nesse sentido? Nós já tivemos, principalmente no começo, mas com o diálogo a gente conseguiu explicar como é que a gente gosta, como é que a gente entende que deve ser a explicação, a educação dessa geração, que é diferente também da minha, né? Hoje em dia a educação é mais aberta e foi questão de conversar com a minha mãe para ela ir se adaptando também a essa nova maneira de educar, né? E olha só o que o Eduardo pensa sobre a contribuição da avó e sogra Roseli. Ela é, nossa, fundamental, super importante aqui. E é uma coisa assim, essa de criação, não tem o que substituir essa coisa de amor mesmo, né? Familiar. Então aqui a gente tem a minha mãe e a mãe da Cecília, então 2 mães aqui na mesma casa. Tá? E assim, a gente fala que é uma relação eu acho, uma relação de relevação, tem que relevar. E a vovó Roseli, o que tem a dizer desse tempo todo que está aí cuidando dos 3 meninos? Eu vejo às vezes que eu extrapolei um pouquinho, aí eu penso, paro, procuro conversar mais. Eu mudei bastante também com isso. Eu era mais briguenta, vamos dizer assim. Aí eu fui me acalmando mais, estou conversando mais com eles. E é melhor assim? O que a senhora acha desses 2 jeitos de educar? Muito melhor assim, conversar, explicar, muito mais tranquilo. Pra gente mesmo, né? Porque a gente fica em estado nervoso, agora não, mais calma. Em instantes, você vai conhecer os meninos Pedro, Fábio e Paulo e saber o que eles pensam de tudo isso. Vemos assim a avó Roseli, lá está ela. Eu creio que não é que tenha sido briguenta, talvez tenha sido exigente, porque há uma mentalidade que é diversa, né? Então começava a exigir muito e isto provocava uma certa reação. E ela foi aprendendo, como nós aprendemos na vida. Eu acho que a coisa mais bela é o diálogo. Aprender a dialogar. Aprender a dialogar com todos, evidente. Mas com as crianças na educação, ora, isso é uma preciosidade. E ela, lá está, Maria Cecília, a mãe, o pai Eduardo, creio que é um casal realmente que está em contínuo diálogo. Diálogo, nós sabemos, é caminhar para um lugar onde nós não sabíamos que iríamos chegar quando iniciamos essa nossa caminhada. É assim que nós dialogamos na vida, com a própria vida, para chegarmos aonde Deus deseja que nós cheguemos e que nós vamos descobrir quando lá estamos. É isso, é sempre uma novidade, é sempre algo diferente diante de nossos olhos. Isto é, essa disposição interior ao diálogo.